É o seguinte, a Igreja Católica não tem muita coisa sobre os últimos tempos. Ela não ensina muita coisa, muitos detalhes, ela deixa muita coisa em aberto. Algumas coisas ela condena como sendo heresia, mas o importante é o que ela permite que seja feito. Porque católico, quando vai fazer teologia, é diferente de um protestante, por exemplo. O protestante, quando vai fazer teologia, ele não tem limite. O limite é até onde o vislumbre dele alcança. O protestante ele não tem limite na teologia. Católico tem os limites. Católico tem os dogmas, católico tem o magistério, católico tem as Sagradas Escrituras, tem a Sagrada Tradição. Então, o católico tem que respeitar ali. Então, a teologia católica é uma ilha cercada por dogmas. Você tem que respeitar os dogmas, você não pode ultrapassar eles. Entendeu? E eu vou mostrar aqui um pouco sobre os dogmas que a igreja impõe quando você vai falar coisas referentes aos últimos tempos, a escatologia universal, né? E a gente vai, então, depois disso aqui, vocês vendo o que eu vou explicar aqui, cada um é livre para seguir o caminho que quiser. Pelo menos não vai poder dizer, nossa, não sabia disso. Né? Vocês vão ficar cientes do que, qual é a limitação da teologia católica no que diz respeito à escatologia universal. Né? Então, eu peguei 3 pontos, né? Reino milenar, anticristo e os últimos tempos. Primeiro eu vou abordar a questão do reino milenar. O que a igreja fala sobre o reino milenar? Né? Cristo vai vir aqui nesse mundo, vai estabelecer um reino aqui, ele vai reinar, voltar a reinar lá em Israel. Israel de hoje vai voltar a ser um reino. Jesus Cristo vai ser, né, rei em Israel por 1000 anos, ele vai reinar 1000 anos. Será que é isso que a igreja ensina? Antes de começar a abordar a tradição e o magistério, eu vou passar um pouco pelas Sagradas Escrituras, entendeu? Então, vou usar aqui o tripé da Igreja Católica. Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que é o responsável por filtrar isso tudo. Né? O que diz as Escrituras sobre o reino milenar? É vasto, tem muitas outras coisas. Eu coloquei algumas coisas aqui chave, mas tem muitas outras coisas que as Sagradas Escrituras ensinam sobre o reino milenar. Eu só coloquei algumas coisas chaves que é o que importa para a gente aqui hoje. Então, gente, aproveitando que já tem 13 pessoas aqui acompanhando, eu vou deixar aqui a minha tela, aqui o vídeo, a parte da telinha aqui, tela cheia. Não vou conseguir acompanhar o superchat. Se vier um Pix, avisa que mandou um Pix aqui no chat que eu apresento a pergunta, ou superchat, eu interrompo aqui a apresentação e comento. Caso contrário, eu vou ficar com a tela cheia, não vou ter acesso ao chat aqui, entendeu? Aí as perguntas, os comentários, para o final da live, se der tempo. Então, a Bíblia diz sobre as Escrituras diz sobre o reino milenar. Lá em João 18, versículos 33 ao 36, diz o seguinte: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, aqui já fica claro, o próprio Jesus Cristo falando, meu reino não é deste mundo. Se você for defender que Jesus vai vir para esse mundo, reinar aqui, estabelecer o reino dele aqui, lá em Jerusalém, sentar no trono do rei Davi, pelo menos se você for católico, né, usa o bom senso, as Sagradas Escrituras não diz isso. Então,
brigue com o texto. O texto está dizendo, o meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus Cristo é um reino espiritual, é no mundo espiritual, é o reino dos céus. Lá ele reina. Né? João 12, 31, né, fala o seguinte, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E lembrando que aqui, este mundo quer dizer este século, né? Este século. Mais para frente aqui a gente vai ver a questão do século. Então, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Esse mundo jaz do maligno. Quem reina nesse mundo aqui é o maligno. Existe um mundo espiritual, um mundo terreno, um mundo carnal, um mundo espiritual. Entendeu? Quem reina aqui é o maligno. Isso é o que as Sagradas Escrituras dizem. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, você está vendo? Em João fala mundo, aqui em 2 Coríntios fala século. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui está falando o Deus desse século. O Deus daquele momento. Aquele momento onde o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, o Deus daquele século era Satanás. Mateus 24:3 vai dizer o seguinte, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Século aqui é no seguinte, entenda século aqui como Antigo Testamento, fica mais fácil assim. Porque se a gente falar assim, fica mais fácil para o católico entender. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antiga Aliança, Nova Aliança. Século aqui, século de Jesus, século daquele momento, era o século da Antiga Aliança. Século vindouro, tem uma determinada passagem na Bíblia que fala sobre os pecados contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século, nem no século vindouro. Qual que é o século vindouro? O nosso, o da Nova Aliança. Então, o século daquela geração de Jesus Cristo era o século antigo da Antiga Aliança. Nós vivemos o século da Nova Aliança. Quando fala aqui em Mateus 24:3, consumação dos séculos, muitas traduções trazem como fim do mundo, fim dos tempos. Está errado. É consumação do século. Consumação é o fim daquele século, o fim daquela era, o fim da Antiga Aliança. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final dessa aliança, do final da Antiga Aliança. Apocalipse 20, versículo 6, vai dizer o seguinte, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O reino de Cristo começa no final daquele século. O reino de Cristo começa no início do novo século, no início da nova aliança. É a entrada de Jesus Cristo em corpo glorioso no céu, dá início ao reino, ao que nós chamamos de reino milenar. Então, no livro de Apocalipse, está dividido assim, grande tribulação, que vai ali do capítulo 1
até ali, meados do capítulo 19, o reino milenar diz respeito ao capítulo 20. Vamos pegar assim, capítulo 20, fica mais fácil. Capítulo 20 é o reino milenar. E depois, capítulo 21 e 22 é o quê? É o fim dos tempos. O Apocalipse está dividido assim, né? Antiga aliança, tribulações, capítulo 1 até o capítulo 19. Ali, capítulo 19, acaba a antiga aliança, acaba aquele século. Capítulo 20, começa um novo século, uma nova aliança. Ali começa o reino milenar de Cristo. Começa ali e a Bíblia diz que não vai ter fim. Então, Robson, hoje, o que nós estamos vivendo ali no livro de Apocalipse? Capítulo 20. O reino milenar. Entendeu? Para vocês situarem ali a questão de escatologia no que se refere ao livro de Apocalipse. Né? Muita gente tem curiosidade de saber em que parte. Nós estamos ali no capítulo 1, no capítulo 17, nós estamos ali no capítulo 19, no capítulo 12. Nós estamos vivendo o capítulo 20 do livro de Apocalipse. O reino milenar. Cristo já reina. Cristo já é rei do universo. Nós já estamos vivendo ali. Quando alguns falam o seguinte, mas existe a questão tipológica. Nós podemos fazer uma interpretação tipológica das Escrituras. A igreja, inclusive, recomenda, orienta, né, estimula a interpretação tipológica das Escrituras. Só que a interpretação tipológica das Escrituras, ela é uma tipologia que ela tem seu cumprimento em duas ocasiões. Né? Todo tipo ali, todo antítipo ali nas Escrituras, ela tem seu tipo ou na consumação do século, que é aquela geração de Jesus, ou no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que é fim dos tempos. Toda tipologia, toda tipologia ali, ela se concretiza ali, ela se consuma ou na consumação dos séculos, na geração de Jesus Cristo, ali entre o ano 1 e o ano 100, 70, ou ela pode ser feita uma tipologia já no fim dos tempos. Ah, mas ali a gente pode. Você pega Hobbes, você pega, por exemplo, capítulo 12 do livro de Apocalipse, a igreja é clara em dizer que ali é uma tipologia da igreja católica, da igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo nasce na consumação do século. A igreja de Cristo nasce em Pentecostes. A igreja de Cristo nasce na geração de Jesus Cristo. É naquela geração, como está lá em Mateus 24, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. Tudo. Jesus Cristo na cruz falou, consumato estes. Está tudo consumado. Você fazer tipologia entre a consumação do século e o fim dos tempos, isso a igreja não faz, não permite. Não permite. Eu não vou falar que a igreja não faz, porque o magistério tem uma autoridade suprema. Só que católico não faz. Católico não faz. Tipologia, pegando coisa das escrituras, trazendo para aquele período que eu falei aqui, que é o reino milenar, isso não existe. Tipologia, você encontra o tipo e o antítipo nas escrituras. Você encontra o antítipo ali e o tipo ou está nas tribulações, no fim do século, daquele século, na geração de Jesus, ou vai estar no fim dos tempos. Não existe tipologia no reino milenar. Entre o fim do século, o fim daquele século e o fim dos tempos, ali nesse período, não existe tipologia.
Não tem como você trazer para os dias de hoje a besta do Apocalipse, o falso profeta, tipologia, não. Você pode fazer analogia. Analogia, né? Comparar por aproximação as coisas, né? Mas tipologia, não. Aquele falso profeta do Apocalipse foi aquele, não vai se repetir, não vai ser o mesmo. Pode vir outros. Aquela besta do Apocalipse, aquela prostituta da Babilônia, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a prostituta da Babilônia, a mulher que desce do céu, não vai se repetir. Não vai. Pode acontecer outras que você pode comparar por analogia, mas aquela aconteceu, não acontece mais. Tipologia, somente a consumação dos tempos e no fim dos tempos. E o reino milenar é o que está entre uma coisa e outra. E não vai acabar no fim dos tempos, vai continuar. Eu só vou abrir a porta aqui, porque o gatinho está pedindo para sair. Um minutinho só. Entenderam, então? Tipologia, maravilha. Eu faço tipologia é aconselhável, é ótimo. Né? Mas tipologia, nesse período entre consumação do século e fim dos tempos ali, não dá tipologia, não existe. Ah, Jesus Cristo é o novo Adão. Nossa Senhora, a Virgem Maria é a nova Arca da Aliança. O batismo é o novo dilúvio. Jesus Cristo lá sendo oferecido em sacrifício é Abraão, né? Deus oferecendo seu filho em sacrifício na cruz, é Abraão oferecendo Isaac em sacrifício lá no monte. Perfeito. São todos tipologia. Só que se consumam ali. Se consumam ali. Se concretizaram ali. Tem o tipo e o antítipo ali dentro das Escrituras. Não dá para trazer para os dias de hoje. Dá para você fazer analogia, ter uma visão espiritual, uma interpretação espiritual do Apocalipse. Maravilha! O Apocalipse fala: aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vitória e a árvore da vida, e o fruto da árvore da vida. Olha que maravilha para nós hoje. Se você batalhar, passar pelas tribulações, passar pelas tentações e sair vencedor, sair santo, você vai receber a coroa da vitória. Você vai passar por momentos ruins, muito ruim. Só que se você passar, você vai receber a coroa da vitória hoje. Perfeito, analogia, entendeu? Então, o reino milenar é isso. O reino milenar ele se inicia na consumação do século, na geração de Jesus, com a entrada de Jesus Cristo em corpo glorioso no céu, e ele não tem fim. Então, o que nós estamos vivendo hoje é esse período chamado de reino milenar. Né? Nós já estamos reinando com ele. E quando fala que 1000 anos, não são 1000 anos literais. 1000, na cultura hebraica, é assim um tempo incalculável. Quando eles tinham um número ali, eles não sabiam calcular, eles colocavam ali 1000, para representar esse número. 1000 anos, entendeu? Deixa eu dar uma volta aqui para o chat aqui. Nada ainda. Espera aí, deixa eu voltar aqui então. Então, beleza? Reino milenar nas Escrituras. No Catecismo. O que o Catecismo fala do reino milenar? O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias. Só que é o Messias que nós esperamos, né? Católicos, cristãos. O Catecismo mais na frente vai falar que não é diferente do Messias dos judeus, que eles esperavam. Né? Realização da visão do profeta Daniel no tocante, olha lá, parece o Bolsonaro falando, no tocante ao Filho do Homem. A ele foram outorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é o império eterno que jamais passará e o seu reino jamais será destruído. A partir desse momento, os apóstolos tomaram as
se tomaram as testemunhas do reino que não terá fim. Então, você vai estar aqui, o catecismo está falando quando dá início ao reino milenar. Quando Jesus Cristo se senta à direita do Pai. E os apóstolos se tornam testemunha desse reino. É um reino espiritual. Quando Daniel profetiza aqui, fala do língua, nações, povos, está falando dos povos antigos. Aqueles que viveram antes de Cristo. Cristo se assenta à direita do Pai, ele abre o céu, inclusive para os da antiga aliança. Catecismo, aquele lá foi o Catecismo 664, Catecismo 670. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Aqui falando da consumação do século. Se deu na ascensão, ali, né? Não naquele momento específico, mas naquele contexto, naquela geração. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Consumação. É a consumação da antiga aliança. Já estamos na última hora. Portanto, a era final. Quando fala já estamos na última hora, é porque já estamos no século vindouro, que os apóstolos esperavam, que Jesus Cristo anunciava. Este século, século vindouro. Nós já estamos no século vindouro. Então, é a última hora, entre aspas. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. Aqui, a era final. Você pode interpretar a era como século. É o mesmo sentido. Você pode traduzir de um jeito quanto de outro. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. Ou seja, nós já estamos na consumação do outro século. O nosso século. A nossa aliança. Século de Jesus Cristo. Século da antiga aliança. Acabou com Jesus Cristo. Nós já estamos num novo século. Lembre-se de quando Jesus fala, né? Quem pecar contra o homem terá perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Nós vivemos este século vindouro. Nós vivemos essa era final do mundo, esse século, entendeu? É a mesma coisa. E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nessa terra. Pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. O reino de Cristo já manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja. Então, o reino se manifesta através dos milagres, ou seja, é um reino espiritual. Ele não vai se manifestar de uma forma política, material. É um reino espiritual. Ele se manifesta através dos milagres pela igreja. Vocês estão entendendo? Até aqui? Beleza, né? Então, reino de Cristo e espíritos de anticristo. O catecismo ele vem numa sequência. Reino de Cristo, aí ele mescla reino de Cristo com espírito do anticristo, e depois espírito de anticristo com o mistério da iniquidade, e depois mistério da iniquidade com o fim dos tempos. Você vê que o catecismo ele vem, né, ligando uma coisa na outra. Reino de Cristo e espíritos de anticristo. O catecismo número 671 diz o seguinte: já presente em sua igreja o reino de Cristo, então o reino de Cristo já está presente na sua igreja. Ainda não está consumado com poder e grande glória, pelo advento do rei na terra. Esse reino é ainda atacado pelos poderes, aí já começa a mesclar aqui, ó. Aqui já começa, aqui essa parte verde já fala dos espíritos.
A parte azul, que eu coloquei azul, fala do reino. Já começa a mesclar as duas coisas. Esse reino é ainda atacado pelos poderes maus. Então, vão prestando bem atenção quando eu falo da parte espiritual, para quando chegar a parte do anticristo, vocês entenderem. O texto todo está falando de espiritualismo, espiritual, espíritos, demônios, espíritos de Deus, espírito das trevas. Né? O contexto do catecismo é esse. Esse reino é ainda atacado pelos poderes maus, embora esses já tenham sido vencidos em suas bases pela Páscoa de Cristo. Né? Páscoa de Cristo é o tríduo pascual: paixão, morte e ressurreição. Com a paixão, morte e ressurreição, ele venceu o mal, venceu o demônio, venceu a morte. Enquanto tudo não for submetido a ele, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina. Então, quando tiver novos céus, nova terra, vai acabar a parte espiritual maligna, né? Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor Jesus. Então, por que nós pedimos para que Jesus venha? Para vencer o mal, o maligno. Ah, o mal, o maligno são pessoas? Não. É um reino espiritual, uma guerra espiritual com inimigos espirituais. Vocês estão entendendo? Sinais dos fins dos tempos. Catecismo 672 e 673 fala o seguinte: Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel. Ou seja, aquele reino que os judeus esperavam não chegou. Porque eles esperavam o quê? Um reino nesse mundo, onde todos os povos viriam e se converteriam ao Deus de Israel. Os judeus esperavam isso. E o texto diz que o reino messiânico ainda não chegara a hora do estabelecimento do reino de Deus. Ah, e está dizendo que Jesus não reina. Não, aqui está falando do reino messiânico esperado por Israel. Não veio. Né? Não veio. Que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal. Você vê sempre a ênfase aqui o quê? Espiritual, o inimigo espiritual, o mal, o maligno, os demônios, que não poupa a igreja. Inaugura os combates dos últimos dias. É um combate espiritual entre a igreja e os espíritos malignos. Igreja, espíritos malignos. Então, esse é o contexto, gente. É o contexto do catecismo, quando o catecismo fala desse assunto. Entendeu? A partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. Então, não depende de nada. A gente vai ver que depende de algumas coisas aqui, mas não depende da vinda do bicho-papão, não depende da vinda das duas testemunhas, não depende da vinda da morte de não sei quem, não depende do anticristo. Pode ocorrer a qualquer momento. Por favor. Tudo que eu peço para vocês, católicos, sigam o que a igreja ensina. Não peço mais nada além disso. Sigam o que a igreja ensina. Para Cristo vir,
ele falou que vai vir como ladrão, sem que ninguém espera. Não depende de nada. A igreja diz que pode ocorrer a qualquer momento. Ah, mas não veio ainda as duas testemunhas. Pode ocorrer a qualquer momento. Mas não passamos ainda por tribulação, pela grande tribulação. E não aconteceu apostasia. O anticristo não veio. Pode ocorrer a qualquer momento. Ainda que estejam retidos tanto ele como a provação final que há de procedê-lo. Essa provação a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu falei que não depende de nada. Tem duas coisas apenas, duas coisas que tem que acontecer antes do fim dos tempos, que a igreja ensina. Apenas duas coisas, mais nada. Catecismo 674. A vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história do reconhecimento dele por todo Israel. Aqui. O que precisa acontecer para Jesus? O que vai acontecer antes de Jesus vir? Que não aconteceu ainda. O que falta acontecer que está ainda para o futuro e que não aconteceu ainda, desde a ascensão de Cristo até hoje? O que não aconteceu e que vai precisar acontecer? Somente isso aqui, mais nada. Somente isso aqui. A igreja ensina. Somente isso. Uma parte desse Israel se endureceu na incredulidade para com Jesus. São Pedro o afirma aos judeus de Jerusalém depois de Pentecostes: arrependei-vos, pois e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados e deste modo venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. E São Paulo lhe faz eco. Aqui. Da onde a igreja tira esse ensinamento aqui? Se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? A entrar aqui em azul, somente isso que a igreja está esperando para Jesus voltar. Somente isso, mais nada, gente. Mais nada. A igreja diz o seguinte: a entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo. Só isso. Ser católico é como o Cris fala, ser católico é tão simples, é só você ser católico. Não precisa inventar nada, procurar teoria maluca. Basta ser católico, seguir o que a igreja ensina. É tão bom, é tão fácil ser católico, gente. É tão fácil. Ser católico é só seguir o que a igreja ensina. Vai estudar o que a igreja ensina e acate o que a igreja ensina e siga o que a igreja ensina, mais nada. É tão fácil ser católico, é tão fácil. Aqui, que a igreja fala sobre o anticristo e o mistério da iniquidade. Aqui um pouco sobre as escrituras. O que as escrituras falam sobre o anticristo? E isso aqui é só o que a escritura fala sobre o anticristo. Qualquer texto que você pegar nas escrituras que não seja isso aqui, cara, não é anticristo. É alguém inspirado por anticristo, é uma forma de um anticristo agir, mas sobre o anticristo, só isso aqui. Só aqui você vai achar sobre o anticristo. Só aqui. 1 João 2, versículos 18 ao 19 e 22. Filhinhos, e já é a última hora. Olha lá, a última hora por quê? Porque já estava iminente a consumação daquele século, o fim da antiga aliança. A última hora é a última hora da antiga aliança. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo.
Na época de João já tinham muitos anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Desde quando eu comecei a live até agora, a gente está percebendo que a luta da igreja é espiritual. Anticristo são espíritos malignos. 1 João, não, só para terminar aqui, saíram de nós, né? Saíram de nós, ou seja, cadê a apostasia na época de João? João está falando, os anticristos saíram de nós. Ou seja, é apostasia. É apostasia. Espíritos inspiram pessoas para tirar pessoas da igreja. Saíram de nós é apostasia. Então já acontecia apostasia naquela época. Mas, então guarde bem, já acontecia apostasia. Daqui a pouco a gente vai ver no catecismo a questão da apostasia. Mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são dos nossos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo já existia antes de Jesus. Na época de João já existiam vários. Não tem um que vai aparecer. São vários. São vários. 1 João 4, versículos 2 ao 6, diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. E aqui, vejam bem, aqui, nesse texto, João explica melhor a questão dos espíritos. Espírito de Deus, espírito da carne. Espírito que vem do Espírito Santo, que é inspirado, né, vem da inspiração do Espírito Santo, e espírito que vem da inspiração do demônio, dos anticristos, né? Ó, presta atenção nesse texto aqui. Vocês vão entender o que é anticristo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Espírito de Deus, está em verde aqui. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não está falando de homem aqui. Não é Deus encarnado aqui. Está falando de Espírito de Deus. Inspiração divina. Espírito Santo. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. No contexto aqui fica claro, anticristo são espíritos, são demônios, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, então o anticristo já estava no mundo. Se você fala que defende um anticristo que vai vir no fim dos tempos, ele tem que ser Highlander, porque ele já estava no mundo. Já no mundo. Então, não gostou do que eu li? Vai brigar com o texto. Se você está esperando o anticristo para o fim do mundo, ele já tem no mínimo 2 anos. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior, aqui é a comparação de Espírito de Deus e Espírito de Anticristo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são por isso. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. João é bem claro. Espíritos de anticristo são espíritos. É uma coisa espiritual. São demônios. Isso é fato. Se você defender que o espírito de anticristo, se você defender que o anticristo vai ser um homem, uma pessoa, você, por obrigação, você tem que conciliar essas duas coisas. Como pode ser homem e espírito? Você que é católico, que ensina isso, você tem a obrigação de conciliar isso aqui com a doutrina católica. Anticristo, espírito, anticristo, homem. Concilie as duas coisas, irmão.
Então, vai ser um anticristo que vai se encarnar. Se você fala que o anticristo já vai nascer anticristo, então ele está encarnado. Então você vai dizer que o demônio se encarna, vai se encarnar, vai se fazer carne. Você tem que conciliar isso com a fé católica. Sinto muito. Apenas dizer acredite nisso e não explicar é complicado, né? Fazer como Chicó. Eu não sei como é que vai ser, só sei que vai ser assim. Concilie. Ou não. Ou vai nascer um homem normal, como qualquer outro, e o anticristo, o espírito, vai influenciar ele. Aí sim, aí eu concordo, eu posso concordar. Eu, Robson, eu posso concordar com isso. Ah, mas vai vir um anticristo chefão. Por quê? Porque vai ser um cara com muita influência e tal, vai fazer muito estrago, e esse cara vai ser influenciado por espírito de anticristo. Eu, católico, eu concordo. Ou não. Ah, vai ser um homem que o demônio vai possuir ele, vai ser um homem possesso pelo demônio, por isso que vai ser espírito, por isso que ele vai ser o anticristo. Eu, Robson, eu posso concordar com isso também. Eu não tenho dúvida que com Maomé aconteceu isso. Eu não tenho dúvida que com Martinho Lutero aconteceu isso. Eu não tenho dúvida que com Ário aconteceu isso. E todos esses, Ário, Maomé, Martinho Lutero, causaram uma tremenda apostasia dentro da igreja, causaram tribulações dentro da igreja. Pronto. Você me conseguiu convencer. Eu, Robson, concordo com a sua tese. Pronto. Agora, se você dizer que é uma pessoa que já vai nascer anticristo e vai ser o próprio anticristo, aí você tem que conciliar, irmão. Você que é católico, concilie o fato de que existem espíritos de anticristo e que vai existir um anticristo ser humano. Concilie as duas coisas. Depois que você conciliar, você me explica, porque até agora ninguém me explicou. As pessoas falam para mim, os católicos, confia, acredita. Mas como é que isso vai acontecer? Ah, não sei como é que é, só sei que foi assim. Complicado, né?